Olá, bem-vindos ao canal Cristão Observador. No vídeo de hoje mostraremos a indignação da cantora Vanilda Bordieri contra o pastor da Assembleia de Deus, Salles Batista, que foi afastado do cargo após suposto caso extraconjugal com sua própria nora. A cantora Vanilda Bordieri demonstra a sua indignação com tudo isso. Nós acordamos hoje, ontem, já começou ontem, a internet está cheia, né? A internet está cheia. E eu tô recebendo algumas DM como se eu tivesse culpa de algum pecado alheio. Você não vai falar não, você não vai opinar não, você não vai falar sobre isso não. Mas eu percebi que os sites seculares e as pessoas que não são da igreja estão todos comentando, porque as pessoas são como abutres que adoram mídias podres para falar mal das pessoas. E não é sobre mim agora. É sobre a nossa igreja, sobre as nossas convenções. É sobre o que Deus já tem falado, sobre Deus usar os profetas, sobre usar os pregadores, que hoje pode se tornar um grande crime. Um profeta também profetizar contra pecado de Acabe, contra pecado de qualquer pessoa que seja, usando aqui. E eu estava ontem e alguém me mandou uma mensagem: você viu o que o seu amigo, você viu o que o amigo do seu amigo fez? E eu estava, confesso, meio que por fora, né? E aí eu fui ler. E eu entro aqui hoje na minha live com muita tristeza, que hoje, para as pessoas se arrependerem de traições, não são traições, uma queda, caiu, não faz diferença, mas são traições de anos cultivadas dentro da igreja, traições cultivadas por lideranças, traições cultivadas por pastores, por cantores, seja lá quem for. Não estou aqui para falar de traição só de grande liderança, porque tem membro que também trai. E a traição, aos olhos de Deus, para mim, gente, não importa se foi o membro, se foi o pastor, se foi o quase membro, traição é traição. Tanto é que quando uma pessoa do meio secular é traída, ela também carrega sequelas da traição o resto da sua vida. E isso eu posso falar sobre traição, eu posso falar sobre traição. Já fui exposta aí porque fui traída. Já fui perseguida pela mãe da amante. É muita coisa. Mas vamos lá falar da nossa igreja. Você sabe o que acontece? Muitas vezes, não são poucas vezes, quando um obreiro, um pastor de determinada convenção peca e ele é descoberto, ele só é tirado de um lugar e colocado no outro. Não é tratado, não é confrontado, não é corrigido, ele simplesmente é tirado de uma região, levado doente para outra igreja, ele vai viciado para outra igreja. Antes, para você se batizar, se você tivesse qualquer tipo de vício, você já nem podia ser batizado. Quem dirá pastorear? Vanilda, você não tem moral para falar sobre isso porque você é divorciado. Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho moral, e por muitas vezes as pessoas tentaram tirar o meu lugar de fala pelas coisas que eu já passei na minha vida, entendeu? Hoje eu amanheci assim com uma dor na minha alma, pela mãe e pelo filho de um pastor de uma grande igreja. Inclusive, esse mesmo pastor já meio que barrou pessoas porque eram divorciadas de cantar na igreja. Por que acontece isso? Um divorciado não pode cantar em determinados lugares, mas alguém que mantém uma relação extraconjugal que está no comando. É o famoso julgar para não ser julgado, né? Essa frase, não julgueis para não ser julgado, é que enquanto você está julgando, os olhos das pessoas estão desviados daquilo que você está praticando, que você está cometendo. Eu amanheci com meu coração doendo por essa mulher. E já falei em outras lives: parem de expor as suas mulheres. Você sabe o que eu vi ao decorrer de alguns anos pra cá? O marido trai, o marido é descoberto com a amante, e ele coloca a coitada, a coagida da mulher do lado,
estou aqui para pedir perdão, tá aqui a minha esposa, ainda leva a esposa para expor ela ao ridículo. Eu espero que as mulheres acordem. Ah, mas e o perdão? Perdoe e suma, vá viver a sua vida. É o que todo mundo briga comigo, mas você não é obrigada a passar por tanta humilhação. Porque quando você descobre uma traição, já é a primeira humilhação pessoal. É a sua estima que é abalada, que é atingida, porque geralmente, quando alguém faz isso, ele vai no mais baixo nível de pessoas, entendeu? Tivemos um outro caso, e esse eu vou ter que falar. Eu fui convidada para cantar na igreja daquele pastor que matou a nora, se vocês não sabem. 2 meses antes dele matar a nora, porque a nora ameaçou expor o caso, que para mim também ela, né, ameaçou ele de expor o caso, ele, para não ser exposto e não perder o cargo, ele preferiu matar, cometeu aí, né? Ah, mas Davi, aí vai usar o caso de Davi, adulterou, mandou matar Urias. A espada nunca se apartou da casa de Davi, nunca se apartou da casa de Davi. Agora, o que mais me dói, gente, é que uma só pessoa, ela traiu 2 pessoas, as 2 pessoas mais importantes da vida dela, esposa e filho. Esposa e filho. Pela lei, deixa eu falar para vocês, pela lei, uma nora não pode casar com o sogro, uma mulher não pode casar com o filho do sogro, é pela lei do Brasil, pesquisa aí, não pode contrair matrimônio. Aí eu te pergunto, gente, o que é que tá acontecendo com a gente, tá? Aqui não tô defendendo mulheres traídas, eu tô defendendo eu tô defendendo quem é traído. E nesse caso foi uma traição dupla. Traiu a esposa e traiu o filho. Eu não sei como ficou a cabeça desse pai lá atrás que matou a nora, para que ela não contasse para o filho e para a esposa. E quando eu estive lá, nós fomos para um restaurante, vou falar, e no meio do restaurante estava tocando uma música secular do pastor que matou a nora. E eu fui lá, já tinham falado para mim, pelo amor de Deus, Vanilda, não venha maquiada. Vanilda, pelo amor de Deus, dependendo da roupa. Quem pregou no dia foi o pastor Nerildo Acioli. O culto tava uma benção. Pastor muito rígido. Aí tava tocando uma música secular no restaurante. Ele bateu na mesa e disse assim: vamos embora, esse ambiente não é ambiente para crente. Por causa da música. Esse ambiente já estava com caso com a nora. Então eu acho que tá na hora da gente orar, para pedir para Deus nos mostrar, para nós mesmos. Senhor, nos corrige naquilo que nós estamos errados. Cura a nossa alma e faz a gente sentir vergonha do nosso pecado. Eu tô falando de todo o meu coração e não é para me aparecer, porque eu não sou perfeito. Eu não sou uma pessoa que tenha, na cabeça de muitas pessoas, tenha moral para falar sobre certos assuntos, porque eu já passei por divórcio. Mas eu tô aqui para falar para vocês a que ponto chegamos no temor a Deus, a ponto de alguém ter que contratar um detetive, porque não temos mais temor, não temos mais medo. Deus pode falar, Deus pode usar profeta, Deus pode chacoalhar, Deus pode falar que vai expor o caso, que vai... Onde é que está o temor? Eu não sei quanto tempo esse pastor veio mantendo esse caso, mas essa profecia não mexeu com ele, a palavra não mexeu com ele, porque a mente já está cauterizada. Eu imagino agora a cabeça da nora traidora, com toda essa exposição da mídia, com toda essa exposição de... A igreja que perde, a igreja não vai perder, porque Deus vai ter misericórdia da igreja dele, da noiva dele, né? Da noiva dele. Mas é lamentável o tanto que a mídia está comentando sobre isso, e eu também não posso me calar, porque quando acontece alguma coisa, a gente vai correndo para comentar sobre político, a gente vai correndo fazer boicote, a gente vai correndo fazer um monte de coisa. E nesse caso, eu não posso me calar. Ah, você tem telhado de vidro? Eu não tenho, porque todo o telhado que eu já tinha, já quebraram. Todo o telhado que eu tinha, de tanta pedra, nem telhado eu tenho mais.
Nem telhado eu tenho mais. Ah, você tem telhado de vidro. Não, não tem nem de barro, nem de pedra, nem de vidro, nem de nada. Porque chega uma hora na nossa vida que a gente mesmo tira os telhados de cima de nós. E eu fico aqui pensando, você que passou por um divórcio, mas você que saiu exatamente porque não aguentou traição, porque não aguentou o adultério, e mesmo assim foi apedrejada. Você sabe qual é a frase que eu mais escuto? Fulano não chama você para cantar porque você já é divorciada. Mas a maioria das igrejas que me impedem de cantar acaba acontecendo escândalos de adultério. E a partir do momento que as convenções não tratam, tá? Ah, você está generalizando. Não estou generalizando, mas nós assistimos muitos casos de pastores que foi confessado, foi descoberto, pegou o pastor de um lugar e levou para o outro. Não tratou, não tirou o cargo, não impediu, ele não deixou ele sentado para reaprender, para ser reensinado, para fazer ressocializar na vida espiritual. Sabe o que é ressocializar? Ressignificar qualquer palavra que você quiser para ser tratado, porque ninguém quer. Você sabe o que os traidores fazem? Ah, eu posso falar. Eles vão lá, colocam um versículo bíblico, não julgueis para não ser julgado, porque Deus perdoa, porque Deus é misericordioso. Aí você sabe o que os crentes fazem para agradar o traidor? Eu já passei por isso, e amigos meus que estão aqui, você sabe o que eles fazem? Eles vão lá assim: força, meu amigo, Deus é Deus de segunda chance, Deus é Deus de segunda, de terceira, de quarta, mas dependendo da palavra que você vai emitir para quem traiu, você tá dizendo assim: fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, Deus vai, né? Deus vai te ajudar, vai te dar uma outra chance, Deus vai te abençoar. Agora, né? Vai sair um monte de coisa. Como a menina tá falando assim, aqui é onde eu moro, câmeras descobriram que o próprio filho levava a nora para se relacionar com o pai. Então, até onde a verdade? Eu quero não acreditar que isso acontecia. Porque se isso acontecia, misericórdia. Aí é pior do que a gente pensava. A verdade é que o amor, quando a gente fala o amor de muitos se esfriaram, não é só quem mata o corpo. É quem mata a alma, quem mata a estima, é quem mata a moral, é quem julga sem saber, é quem põe mais peso em cima de quem já carrega um fardo de pedra. A cruz é de madeira, mas a gente às vezes carrega fardos de pedra para tentar chegar, para tentar caminhar, para tentar levantar a cabeça, para tentar ir para algum lugar. Então, o meu repúdio não vai mudar nada do que já está, do que já aconteceu. O meu repúdio não vai mudar nada do que já fizeram, mas eu lamento por qualquer pessoa que foi traída. Eu me coloco no lugar de qualquer pessoa que descobriu uma traição onde verdadeiramente não tinha como evitar. Agora, lideranças, pastores, cantores, membros, né? Porque é muito fácil a gente apontar somente a liderança, né? A gente apontar só pastores. Mas o que tem de crente, né? Porque aquela passagem que diz: e vindo os filhos de Deus, veio também Satanás. E é no meio do povo de Deus, é entre os filhos de Deus que Satanás também anda, né? E ele vem disfarçado de nora, de amigo, de amiga, de colega, de crente, de obreiro. Ele vem disfarçado de qualquer coisa. E quando você vai confessar, quando você vai pedir socorro para alguém do que está acontecendo, a primeira frase que você vai ouvir é: não exponha, não escandalize a obra. É como se alguém estivesse dizendo para você: morra por dentro, seja esmagada por dentro. Morra você, quem não pode morrer é a convenção. Morra você, quem não pode ser escandalizado é a convenção. A noiva de Cristo, ela não precisa de defesa. A noiva de Cristo tem um rei poderoso, maravilhoso, bendito, que ele abraça sua noiva,
tá? Que ele abraça a sua noiva. Quem precisa de defesa são os homens. Eu tô falando de homens agora, porque a noiva de Cristo, ela não vai morrer porque pessoas safadas, ordinárias, cretinas, mesquinhas, não honraram o que Deus lhe deu. Eu ontem li no post de uma pessoa e ela disse assim, olha, fulano peca e eles pedem oração na igreja para que Deus tire o diabo do couro do pastor que pecou. Eu fui lá e respondi, essa oração não é por ele, é pela igreja, que querendo ou não, igreja instituição, igreja pessoas, né? A igreja, pessoas, membros, sofrem porque elas colocam toda a sua confiança numa liderança, porque elas acreditam que os pastores estão ali para guiar o seu rebanho. Mas a Bíblia diz também, ai dos pastores que dispersam as minhas ovelhas. Agora eu estou falando de ovelhas. A noiva, corpo de Cristo, é uma coisa. As ovelhas que fazem parte desse corpo, tem como dispersar? Tem. Fazendo o quê? Ignorando a fé da pessoa, ignorando aquilo que a pessoa acredita. Mas nós temos que nos preparar porque Jesus realmente vem buscar a sua noiva. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal.